Caros irmãos, saudações fraternais, com os melhores votos para que todos estejam desfrutando de alegria, de esperança, de perspectivas de valores, de crescimento e de abertura da mente para, eventualmente, se surgir algum conceito que possa ser útil, aderir a ele e nos propormos a usá-lo, porque a mensagem da doutrina espírita sempre é uma oferta para ser analisada e, dentro da competência de cada um, dentro do conteúdo mental que nos faz analisar e decidir, a gente aceitar os conceitos. Porque esta mensagem, a mensagem espírita, é talvez, dentre as mensagens das diferentes crenças, é aquela que se oferece mais como um convite para ser analisado. Outras crenças, algumas das quais eu, pessoalmente, já estive visitando pessoalmente, não oferecem oferta. Dizem que aquilo que eles estão informando é a verdade e precisa ser aceita. Ora, a verdade não depende de si mesma. A verdade depende sempre a verdade é uma aceitação de informação quando esta coincide com o bom senso da gente. Então, dizer que o negócio é verdade e você precisa aceitar, não pode ser feito na doutrina espírita. Aqui é uma oferta de conceitos para que as pessoas os submetam ao seu critério. Eu trouxe para vocês hoje aqui uma mensagem sobre a salvação. A salvação é uma ideia que perambula nas religiões desde o início da humanidade. Porque as religiões estavam presentes na vida do homem, não digo eu vou dizer a crença religiosa, porque quantas pessoas começaram logo no início da humanidade? Talvez uma tribo só, não é? Ou duas. Se foram duas tribos, já seriam duas crenças. Se forem 3 ou 4 ou 5 ou 10 tribos, já seriam outras tantas crenças. E cada uma delas seguindo o conceito de religiosidade ao seu nível de entendimento. E o êxito que a pessoa das tribos tivesse na aceitação ou então na elaboração das informações da crença, se a pessoa aceitar, seguir e tiver êxito, isso se chamaria salvação. Então, o que é a salvação? É ter êxito numa perspectiva que alguém oferece e à qual a gente aderiu. E isso é de todos os tempos da humanidade. Mas hoje, como é que é a salvação? Então, este é o conceito que eu trouxe para a nossa análise e reflexão. Deixa eu ver se isso aqui muda. Mudou. Salvação na linguagem popular. Começa com aquele primeiro conceito lá. Salvação é o quê? É ali, ó, escapar de um perigo. A primeira ideia que se tem de salvação é esta:
Você passou por um perigo e se escapar, isso chama-se salvar-se. Você se salvou. Salvei de uma boa ali, um cara chato quase que me pegou, mas eu escapuli antes. Até nisso chama salvação também. Quer dizer que nesse conceito aí é escapar de um perigo. Ou escapar da morte. Passei por um acidente lá, quase que eu fui, mas salvei-me. Está meio embaçado, né? Esse aqui está melhor? Oh, beleza. Anjo da guarda chama isso. Então, o escapar da morte. Agora vamos para o terceiro. Escapar do inferno. O que é isso? Esse é um conceito mais profundo de religião, não é? Noutras crenças que não esta crença espírita, mas noutras crenças existe a ideia... Estão ouvindo bem? Sumiu o som, né? Sumiu o som. Outras crenças estão ouvindo bem? Acho que eu vou sem. Não, mas ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. Quando vem celebridade da Nessa. Nossa! O dia que eu posso celebridade, nossa, vocês precisam se salvar dessa. Vai ter jeito mesmo, não. É este aqui. Ele só está um pouquinho embolado, né? O som. Só um pouquinho. Ou não? Tá claro? Que bom. Então vamos lá. Mas, então, noutras crenças, vamos dizer uma crença muito comum aqui entre nós, porque nós não vamos fazer nenhuma crítica aos postulados das pessoas das outras crenças. Mas analisar a mensagem a gente pode, sem ofensa. Essa mensagem tal é assim, eu não adoto esta, adoto aquela. Isso pode ser falado em qualquer lugar, porque não é ofensa. O que a gente não pode fazer é criticar a aceitação dos outros. Não é porque é antirreligioso, não, é antiético. É anticonveniência educativa, antiético, né? Então, na crença católica, na qual eu nasci, existia o conceito do inferno, que é um lugar horroroso, desagradável e altamente punitivo. Quem cai lá é para ser punido, é para ser torturado. E o inferno tinha uma característica muito importante, que era a de ser, vou inventar uma palavra aqui, não vai ser a única que eu vou inventar hoje aqui não, mas eu preciso avisar vocês. Então vai entre aspas. O inferno é insaível. O que é insaível? É inventado, essa palavra não está no dicionário não. Insaível quer dizer, ninguém pode sair de lá, porque é insaível. Quer dizer, não tem jeito de sair de lá. Então quem cai lá está super enrolado e não tem salvação. Quem cai. Mas antes de cair lá, tem procedimentos que eles diziam que deviam ser feitos, porque se fizer direitinho, não cai lá. Então, esses procedimentos seriam a salvação segundo aquela crença. Pois bem, então, vamos pegar o conceito de salvação entre os judeus antigos, porque aí nós vamos cair. Eu esbarrei aqui. A salvação entre os judeus antigos, eu trouxe umas da guarda particular, que se eu erro aqui, ela me dá um aviso de lá, Então, ali, entre os judeus antigos, havia uma ideia de salvação interessante,
eles eram muito sofredores. Por quê? A gente mexe com o judeu antigo, é aqueles judeus lá do tempo de Jesus. Porque senão não interessa muito para nós. A gente fala muito de judeu, mas é aquele pessoal lá, né? Aquela época lá. Porque o pessoal judeu é sempre o mesmo, né? Hoje também eles ainda existem, tudo mais. Mas naquele tempo lá, para o povo judeu, o que era a salvação? Eles eram muito oprimidos, porque eles eram um país dominado pelo Império Romano. Era um país conquistado e dominado. O exército romano morava lá dentro das cidades e dominava o país. E os judeus só podiam fazer coisas que fossem permitidas pelo exército romano. Então, isto é muito irritante. Inclusive muito doloroso, porque até impostos tem que pagar. Fora os impostos normais, que eram pagos para o rei. Porque o Império Romano deixava o povo ter o seu rei. Agora, eles dominavam tudo, mas deixavam o povo manter a sua linha ali. E o povo vivia querendo se libertar do Império Romano, mas não tinha força policial suficiente. Não tinha exército, tinha nada. Então, eles estavam esperando alguém muito forte para chegar lá e espantar os romanos, botar os romanos para correr. E este seria o Salvador. Mas eu coloquei aqui alguns dados sobre o que era a salvação para eles. Era a libertação coletiva. E eles então estavam esperando a chegada de alguém muito poderoso que os libertasse. E esse alguém seria o Salvador. Na própria religião deles, que era um livro chamado Torá, que até hoje a gente sabe que chama Torá, o livro deles, né? Mas aqui entre nós na Bíblia tem o Velho Testamento. E um bom número de livros do Velho Testamento compunha o Torá. Porque o Velho Testamento são 39 livros encadernados com o nome de Velho Testamento. E tem nomes lá e tal na Bíblia, né? O Novo Testamento são 27 livros encadernados também com o nome Novo Testamento. Então, por isso que chama Bíblia. Bíblia quer dizer conjunto de livros. E aí, na Bíblia antiga, no Velho Testamento, havia um conjunto de informações dos profetas que falavam sobre o Salvador. Quando o Salvador vier, ele tem tais e tais características. Vários profetas deram notícia desse Salvador. Então, os judeus sempre esperavam a chegada do Salvador. Mas o Salvador que eles queriam era quem? Era um indivíduo que tivesse personalidade específica. Né? O Salvador primeiro foi anunciado pelos profetas antigos. Os profetas antigos anunciaram este Salvador aí e ele devia chegar. Eu mudei para vocês não ficarem olhando para lá. Tem que olhar para cá. Não é para mim, não, é porque eu estou falando. Né? Então, quando o Salvador chegasse, ele teria que ter várias características para se justificar como Salvador. E aí, eles iriam aceitá-lo como Salvador. E quando Jesus chegou, eles não sabiam que aquele cara lá, o Jesus de Nazaré, era o Salvador. Embora houvesse muitos indícios de que ele era. Vou colocar aqui alguns indícios. Né? O primeiro indício de que aquele Jesus de Nazaré, ainda menino, era o Salvador, o primeiro indício foi dado pelos reis magos. Vieram os reis lá de países, lá da Ásia, lá daquela distância enorme lá, viajaram um tempão para vir cá
adorar um garotinho desconhecido que eles falavam que era o rei dos judeus. Então, os reis magos andaram dando um susto nos próprios governantes, porque os reis magos procuraram o rei Herodes e falaram: nós viemos adorar o Salvador de vocês que nasceu aqui. E o Herodes ficou assim: mas será que nasceu algum menino aí, desgraçado, que vai tomar o meu trono, porque diz que é o rei? Então o Herodes já ficou ali com a pulga atrás da orelha e resolveu vigiar os reis magos. Os reis magos saíram procurando o menino e os espiões do Herodes ficaram de olho. E os reis magos acabaram descobrindo Jesus. Mas, nessa altura, a espiritualidade amiga andou confundindo um pouquinho ali, de tal modo que os reis magos não puderam ser tão bem seguidos assim, de modo que eles acharam Jesus, mas os espiões do Herodes não os acharam. E eles adoraram Jesus e foram embora. E não contaram onde é que Jesus estava. E o Herodes, apavorado, mandou matar todas as crianças. Todo mundo conhece isso, né? Todo mundo conhece essa história. Mas é por isso, porque os reis magos denunciaram. Então ele mandou matar tudo que era criança de 0 a 2 anos. Foi quando espíritos superiores inspiraram a José e Maria para fugir com Jesus. E eles fugiram para o Egito, ficaram lá um tempo grande, até o Herodes desistir lá. Mas nesse meio tempo morreu muita criança lá. Jesus não, escapou. Mas esse aí foi um indício, porque o Herodes teve medo de que aquele menino que os reis magos estavam querendo adorar tivesse mesmo algum poder. Mas o Herodes era com medo de perder o trono, porque se fosse interpretar de acordo com os ensinamentos da religião, eles tinham que receber o menino de braços abertos, né? Ah, Salvador, quem que é esse menino aí? Vem para cá, vamos ajudar esse menino aí, vamos. Mas não fizeram nada disso, ficaram com medo dele, mandaram matar. Bom, o menino ficou desconhecido e cresceu. Quando ele tinha aí por volta de uns 12 anos, ele foi com a mãe dele visitar lá o templo de Jerusalém, e lá o menino, conversando com os doutores da lei, impressionou. Eles ficaram admirados. Como é que o menininho daquele sabia tanta coisa, do jeito que ele falava? Eles ficaram impressionados. Mas ninguém cuidou de verificar por que ele sabe tanto assim. Quem que é esse menino? Porque se eles investigassem, eles podiam descobrir que aquele era o Salvador e protegê-lo. Mas não fizeram isso não. Por que não fizeram? Sei não. Talvez, quando o sujeito é muito esperto assim, a gente melhor larga ele para lá, porque senão ele perturba a gente, né? Tem até um princípio aqui entre nós hoje, que ninguém gosta de pessoa muito sabida. Se você é muito sabido, procure esconder o seu sabidismo, porque senão o pessoal que lida com você vai acabar não gostando de você. Isto é da natureza humana. A gente, para gostar de um sujeito muito sabido, é preciso de ter muito valor, coisa que a gente não tem. A gente acaba detestando o cara sabido. Pode ver, na escola você detestava os que eram melhores do que você. Eu andei detestando muita gente. Todo mundo que me superava, eu queria que ele passasse debaixo de uma carreta. Eu não podia provocar isso, mas eu bem que desejava. Por quê? Pessoa comum, né? Não quer competição, quer ser melhor. Está vendo a luta que a gente tem que fazer pela vida afora? Porque desde pequenininha a gente já quer ser melhor. Que dureza, né? Isso é o tal do atraso espiritual. Bom, adiante. Jesus no templo deu indício de ser o Salvador, ninguém viu. Depois, muito mais tarde, quando Jesus começou a produzir prodígios, poder, ele começou a ter poder pelos milagres.
Nicodemos foi um que foi procurar Jesus de noite e falou assim: Senhor, sabemos que és mestre em Israel, pois que tu fazes coisas que ninguém faz. Mas o Nicodemos não foi para adorar o prodígio, não. Ele foi buscar favor pessoal. Dize-me, Senhor, o que devo fazer para entrar no reino do céu? Ele queria um favorzinho pessoal. Vai dar uma proteçãozinha para mim aí? Me fala como é que eu boto o pé lá, naquele lugar lá. Jesus olhou para ele e falou: esse cara está fora. Esse cara está fora. Veio de noite me ver para ninguém ver que ele veio me ver. Quer dizer, ele está com vergonha. Ele quer entrar no céu sem merecimento. Mas não está perdido, não. Eu vou falar com ele que daqui mais uns milênios ele vai chegar lá. Mas antes disso tem que nascer muitas vezes para se aperfeiçoar. Então Jesus falou para ele aquela famosa resposta: em verdade te digo, Nicodemos, que se não nasceres de novo, não conhecerás a luz do reino. Olha só. E o Nicodemos foi adiante, né? Vamos ver a personalidade de Jesus, a personalidade do Salvador, segundo a esperança dos judeus. Como é que era a personalidade dele? O que ele devia fazer? Ele devia ser uma pessoa de grande figuração social. Salvador tem que ser um cara eminente, grande figuração social. Interessante que Jesus era de grande figuração social. Por causa daqueles milagres e do que ele falava, né? Ele tinha uma expressão. Bom, aí ele passou no teste. Vamos ver mais. Posse de poderes superiores indiscutíveis. Jesus passou nesse teste também. Ele fazia coisas que ninguém fazia. Pois que tu fazes coisas que ninguém faz, sabemos que vens da parte de Deus. Aí, o Nicodemos falou isso para Jesus. Porque ele fazia coisa que ninguém faz. Então, poderes indiscutíveis. Outras coisas que Jesus devia fazer para os judeus, hein? Olha lá. Acionar providências mágicas de facilidades várias. Jesus fazia isso. Providências mágicas. Para eles era mágica. Para nós é milagre. Que é igual, né? Tanto que no Espiritismo nós não falamos que Jesus fez milagre. Ele acionou leis que nós não conhecemos. Mas ele mesmo falou que tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Quer dizer que o que ele estava fazendo não era mágica, nem milagre. Era acionando leis que nós não sabemos acionar até hoje. Mas quando a gente aprender, a gente faz aquilo. Os discípulos aprenderam alguma coisa. Quando eles tiveram condições de acionar, eles acionaram e obtiveram um resultado igual. Simão Pedro ia um dia saindo de um templo, quando do lado de fora tinha um sujeito pobre que pediu para ele uma esmola. E ele ficou com muita pena. Ele aprendeu a ter pena lá na vivência do apostolado. Aprendeu a ter pena. Quer dizer que nós podemos aprender a ter pena. Quando ele se encheu de muita piedade, e o sujeito queria uma esmola, ele falou assim: olha, moeda eu não tenho. Mas aí deu um impulso nele. Ele ficou cheio do Espírito. Quer dizer, ele ficou acionado por um Espírito benfeitor. Porque ele estava a serviço do apostolado de Jesus. Ele estava ali com benfeitores. Mas ele tinha que ter a coragem. Aquele risco, né? Correr o risco. Eu assim,
eu não tenho dinheiro, mas... Aí ele resolveu arriscar. Eu disse, vou curar esse sujeito. O sujeito era paralítico. Ele arriscou. Isso que tenho te dou, em nome do Cristo, levanta-te e anda. Aí ele falou isso com uma empolgação. Ele acreditou nele. Ele acreditou, porque Jesus várias vezes cobrou dele. Falou assim, não o curaste porque não tiveste a fé. Falou lá atrás para ele. Quando ele tentou curar a pessoa lá, ele não conseguiu. Agora ele tentou, mas aí ele se encheu. Levanta e anda. E atribuiu a Jesus. Mas ele botou uma confiança violenta. Aí o paralítico sarou. Ora, quem era Simão Pedro? Pescador rude, ignorante. Tudo o que eu faço, vós também podeis fazer, disse Jesus. Então, se passar por aquele caminho, vai ter aquele resultado. Porque na lei de Deus, uma das leis de Deus é a lei de causa e efeito. As mesmas causas produzem sempre os mesmos efeitos. Se Jesus acionou uma causa e obteve um efeito, se eu acionar a mesma causa, vou obter o mesmo efeito. O problema é se eu consigo acionar a causa. Mas se acionar, então, era possível, Jesus tinha competência para fazer coisas notáveis. Por exemplo, curar os corpos. Ele falou uma vez para Simão Pedro, Pedro, esta gente não me entende, eles pensam que eu vim curar os corpos, mas eu não vim curar os corpos, eu vim para trazer a lei de meu Pai. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, fala desse jeito. Então, curar corpo, Jesus fez, embora não tenha vindo para fazer. Eu hoje vou discutir isso aqui um pouquinho. Outra coisa, resolução de dificuldades emocionais. É uma cura, às vezes, mais difícil que a cura do corpo. A cura da mente, cura emocional. O indivíduo está com problema sério. E, às vezes, uma boa conversa ajuda o cara. Mas para ter uma boa conversa não é fácil. É preciso ter uma boa competência. E para a conversa ser boa mesmo, além da competência de dizer as palavras exatas que deviam ser ditas, se o indivíduo puser piedade, compaixão, se ele ficar com pena, ele ajuda mais. Por exemplo, no consultório psicológico, se o paciente conta o problema, se a gente ficar com muita pena dele e quiser ajudá-lo e fala com ele o que é para fazer, mas fala de um jeito compassivo, então você acionou palavras corretas e emoção adequada e conveniente e necessária. E o sujeito melhora. Melhora, às vezes ele melhora só com as palavras corretas. Mas se tiver emoção boa, ele melhora mais. Porque isso é que era lá a virtude de resolução de aquilo ali, ó, resolução de dificuldades emocionais. Você, muitas vezes, pessoas foram conversar com você porque estão com problema. E você sentiu vontade de ajudar. E às vezes você deu um monte de conselho e não ajudou nada. Mas ajudou só um pouquinho. Porque você ouviu e se interessou. Isso já ajuda. Mas se você der conselho, estraga. Então não dê conselho. Faz o quê? Não precisa apontar solução. Se você não sabe direito o que é que convém, não aponte solução, mas escute com grande simpatia e grande carinho
E não fala nada. Na hora que acabar, você pega no braço da pessoa e aperta um pouquinho assim. Já ajudou acima de 60%. Porque só de ouvir já ajudou 40%. No velório, a pessoa está muito triste, está chorando, você chega lá e quer consolar, o que você fala? Sabe o que você tem que falar? Nada. Não fala nada. Falar estraga. Meus pêsames, já estragou. Que meus pêsames, o que, rapaz? Isso não significa nada. André Luiz, na Conduta Espírita, fala para não dar pêsames. Porque não convém, é formal. Você é amigo da pessoa, então não fala, bota na cara a sua dor, pega no braço dela e aperta e quase chora com ela. Se chorar é melhor ainda. Chorar de verdade. Melhor ainda. Isso ajuda. Fala não. Quer dizer que a gente fica querendo falar, né? Às vezes falar é uma droga. Se eu ficar conversando tanto assim, eu não chego no final daquilo ali de jeito nenhum. Aí, ó, o que a personalidade do Salvador, hein? Tinha que saber resolver dificuldades emocionais. Produção de alimentos. O Salvador tinha que arrumar um jeito de matar a fome pessoal. Jesus não fez nada disso. Aquilo que Jesus fez ali, ó, o povão judeu não aceitou também, não, eles não entenderam, não foram objeto daquilo. Elaboração de vestimentas ricas, tinha que vestir o povo, porque ele era o Salvador. Jesus não fez nada disso. Construção de moradias confortáveis. Você mora num barraco, vamos fazer uma mansão para você. Haja mansão. E o cara, Jesus não fez nada disso. Eles queriam que ele fizesse. Ele era o Salvador. Expulsar os romanos de sua pátria. Jesus não fez nada disso. Ensinou foi que eles tratassem os romanos como irmãos. E orassem pelos romanos. Pronto. Eles ficaram contra. Como é que eu vou ficar a favor de um sujeito que não faz nada daquilo que eu estou esperando que o Salvador faça? Conclusão, eles acharam que Jesus não era o Salvador. De jeito nenhum. Aí a decepção com o Salvador Jesus. Os anos se passaram e o Salvador não libertou o povo. Com a decepção surgiu o antagonismo. Com o antagonismo, eles, na hora que Pilatos perguntou ao povo, gente, eu não estou vendo crime nenhum nesse homem aqui, eu quero perguntar, eu devo soltá-lo? O povão, não. Aí Pilatos, querendo soltar Jesus, falou assim, eu vou trazer um criminoso, confesso, e bandido, que todo mundo sabe, Barrabás, terrível bandido. Um dos dois eu vou soltar. Aí ele disse, agora o povo vai saber que Barrabás não pode, né? Jesus ou Barrabás? O povão todo gritou, solta Barrabás. Aí o Pilatos perdeu a força moral apoiada pelo povo e soltou Barrabás, mandou crucificar Jesus. Agora veja bem, eu estou aqui adotando um ponto, é que os judeus tinham razão de não gostar de Jesus. Porque eles queriam uma coisa que Jesus não deu a eles. Jesus deu outra, essa outra eles não queriam. Então Jesus não era o Salvador do jeito que eles queriam. Jesus era um Salvador diferente do que eles pretendiam que fosse. Então vamos ver hoje como é que é a salvação vista agora no Espiritismo. 2 tipos de salvação. Vamos chamar de salvação 1 e salvação 2.
Vamos analisar isso. Esqueci de perguntar quantos minutos eu tenho. Vocês têm que ir embora cedo e tal, porque será que eu posso passar da hora um pouquinho hoje com vocês? Se o povo aceitar, ela autorizou. Espera aí, qual é o horário? Porque depois disso aqui tem outra coisa, né? Mais uma meia hora, pode ser? Meia hora a partir de agora. Quer dizer, já estarei passando 10 minutos além da hora. Para mim está muito bom. Para vocês. Então, se eu correr mais. Salvação 1. Olha lá. Eu anotei isso ali, que eu podia estar falando, mas se tiver escrito lá, para muitos é melhor, né? Porque é o poder auditivo misturado com o poder visual. Vocês enxergando, absorvem mais do que só vendo. Essa salvação 1 é de dentro para fora, também chamada salvação por intussuscepção. Vou explicar isso. Na biologia, há um problema sério para os entendidos, que é estabelecer a diferença entre os seres brutos e os seres vivos. Os seres vivos são os animais e as plantas, e os seres brutos são os outros, as pedras, por exemplo. Então, na biologia, quando a gente começa a estudar, isso no colegial, vocês todos estudaram isso. Primeiro ano colegial lá, primeiro ano do curso médio, a gente estuda isso. Quais são as 10 diferenças entre seres vivos e seres brutos? Se apertar a gente assim, é capaz de não dizer nenhuma, né? Assim, uma diferença biológica mesmo. Fala uma aí. Fala a diferença entre uma pedra e um grilo. A gente... Pois bem, então os cientistas arrolaram lá 10 diferenças. Mas dessas 10 eu só quero uma. Uma delas, aqui. É o crescimento. Diz a biologia que os seres vivos se distinguem dos seres brutos porque os seres vivos crescem de um jeito e os seres brutos crescem de outro. Fala, mas ser bruto cresce? Ah, cresce. Eu nem sabia. Uma pedra cresce. Toda pedra foi formada por crescimento. Porque ela era líquido, depois é que ela cristalizou. E cresceu. Como é que um cristal cresce? Ele cresce por justaposição de camadas, né? Vem uma camada, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. Né? E ele, com os milhões de anos, um diamante que começou atômico, sistema hexagonal, vai crescendo, 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 tal. Daí um pouco, tem uma pedra desse tamanho, milhões de anos, cresceu de fora para dentro. E os seres vivos, como é que crescem? Não é por superposição de camadas, né? Eles crescem de dentro para fora. Você não vê o crescimento. O seu filho é pequenininho, você vai com ele, daí um tempo ele não é mais pequenininho e você não viu nada. Você não assistiu ao crescimento. E ele cresceu. Como é que ele ficou maior? Foi de dentro para fora. A gente não sabe como é que é, mas sabe que é. Multiplicação de células lá dentro, né? Cresceu de dentro para fora. Pois bem, a salvação, é a salvação de dentro para fora, que a biologia chama a salvação, o crescimento dos seres vivos de intussuscepção. Quer dizer, é a multiplicação de camadas de dentro para fora. Intussuscepção. Agora, os cristais é de fora para dentro, então é justaposição. Guarda essas duas palavras. Salvação de dentro para fora. Então, por analogia, vamos chamar de intussuscepção. De dentro para fora, intussuscepção. Salvação de dentro para fora. O que está escrito ali? Primeiro, a salvação de dentro para fora identifica-se por um estado emocional ameno e agradável. Isso aqui
Olha, isso aqui é a vivência do indivíduo para se salvar, para estar dentro da salvação 1. Qual é o tipo de vivência? Como é que deve ser o sujeito que está dentro do processo de salvação 1? É esse tipo de vivência. Como é que ele é? Estado emocional ameno e agradável. Se eu estiver assim, estou na salvação 1, por esse aspecto está. E se eu não estiver ameno e agradável, está fora da salvação 1. Uma linha de solidariedade plena, de bondade e renúncia. Linha de solidariedade, aquela disposição de ser útil. Linha de bondade, solidariedade. Aí, plena de bondade e de renúncia. Por que eu coloquei bondade junto com renúncia? Porque toda bondade é um ato de renúncia. Pode ver. Qualquer coisa que você fizer para alguém, você deixou de fazer para si mesmo. A minha mãe ia chupar uma uva, na hora que ela botou a uva pertinho da boca assim, que já ia engolir, já ia morder, eu cheguei e olhei, ela voltou com a uva e falou, quer? Eu falei, quero. Aí ela me deu a uva e eu... Quer dizer, o que é isso? Renunciou. Ela deixou de servir-se para me servir. Mas todo mundo faz isso, não digo isso exatamente. Porque se eu estiver comendo uma coisa e meu filho chegar, eu acabo de comer depressa para ele não... Mas isso sou eu, né? Não é a minha mãe. Se fosse a mãe dele, talvez fizesse. Mas então, nós temos a capacidade de abrir mão e doar para alguém, servir. Isto é renúncia. Então, nós precisamos da renúncia para procurar a bondade. A gente não renuncia por bondade, sempre. A gente renuncia por raciocínio. Mas quando a gente estiver bem bom, aí a gente renuncia por bondade. Legal essa, né? Nós estamos aqui nesse mundo procurando estes procedimentos, e então isto aí é que é a salvação. É esta que Jesus trouxe, a salvação. É claro que os judeus não iam aceitar isso, né? Vamos ver um pouquinho mais. Trato igual para todos, uma conduta amena, tranquila, afetuosa, uma linha incansável de compreensão e compaixão. Quem conseguir isso aqui, ó, primeiro compreensão e na sequência compaixão, aí a gente faz uma coisa que eu queria perguntar para vocês como é que chama. E vocês, como espíritas, têm que responder imediatamente. Vou perguntar daqui a pouco. Ninguém vai responder. Mas se responder, é isso que tem que responder. Agora, por que não vai? Eu calculo. Porque unir essas duas palavras aqui, ó, compreensão com compaixão, não é possível que ninguém tenha feito isso. E aí a gente não sabe, tem o direito de não saber, né? Mas o indivíduo fez um negócio ruim com você, qualquer. Aí você teve uma tendência de não gostar e ficar amolado e com raiva. Mas aí você aplica a compreensão primeiro. Fala, por que ele fez isso? Fala, coitado, ele deve estar com muito problema. Talvez sofra do fígado. Talvez ele tenha levado um golpe violento na vida dele hoje. André Luiz, no livro Agenda Cristã, o palhaço que você ridiculariza pode ser um valoroso soldado do bom ânimo. A mulher excessivamente pintada, a quem você censura, pode ser uma heroína do trabalho difícil para ajudar a família doente.
Ou seja, se você procurar compreender por quê, é capaz de você colocar, após a compreensão, a compaixão. É ou não é? Se colocar as duas coisas juntas, o que é que você faz? Ninguém respondeu. Não, amor, não. Perdão. Não era para ninguém acertar. Ô, droga. Acertou ali. Aliás, uns 3 ou 4 falaram aí. Se demorasse um pouquinho mais, todo mundo, né? Olha só. Perdão é o quê? É uma mistura de compreensão com compaixão. Se você não aplicar compreensão, você não vai perdoar. O sujeito te xingou de um nome feio, você tem uma tendência de ficar bravo com ele. Diz a psicologia que toda agressão, toda perda causa mágoa. Toda vez que você sofre uma perda qualquer, de bem ou de prestígio, se tem perda, decorre uma mágoa. Se tem mágoa, imediatamente após vem a raiva. Se tem raiva, imediatamente vem a vontade de vingar. Então, perda gera mágoa, mágoa gera raiva, raiva gera vingança. Vingança gera alívio. Por isso que todo mundo vinga. Mas depois do alívio, vem o remorso. Ô, droga. Então, a gente não deve vingar, porque depois você paga a conta. Ah, mas e o alívio? Fala, tente descobrir o alívio do outro jeito. Não tem jeito, meu jeito é pegar o cara. Fala, então pega e paga a conta. Não é proibido pegar. Notaram que a lei divina não proíbe nada? A lei divina não proíbe você nem de matar. Eu quero matar o sujeito. Fala, mata. E depois? Fala, depois você paga a conta. Eu não quero pagar a conta. Fala, então não mate. Quer dizer que esse esquema aqui, eu não vou demorar muito, não, senão não dá tempo. Quer dizer que acabou ali. Perdão, então, isso aqui. Instala-se uma profunda transformação do comportamento, chamado reforma íntima. Profunda transformação. É por isso que os espíritas são muito motivados para a reforma íntima. Porque nós estamos no Espiritismo perseguindo a salvação a que Jesus ensinou. Foi essa que Jesus ensinou. Aí, Jesus identificou reforma íntima. Essa profunda transformação de comportamento aqui, ele chamou de reino de Deus no coração. Jesus divulgou muito isso, reino de Deus. E depois ele falava, tem que amar o próximo. Fala, senhora, amar o próximo é chato para burro, é doído, é difícil. Fala, eu sei. Mas é para realizar o reino. O reino. Fala, o que é esse reino? Fala, meu filho, o reino é como uma pérola que o mercador encontrou. E a pérola era tão bonita. Era tão boa, era tão agradável, era tão atraente, que o mercador ficou louco pela pérola e foi lá atrás vender tudo quanto ele tinha para arrumar o suficiente para comprar aquela pérola, porque da agora para frente ele não conseguia mais viver sem ela. Jesus, na parábola. E começa assim, o reino de Deus é como uma pérola que o mercador encontrou. Então, Jesus pintou o reino de Deus muito atraente para as pessoas quererem procurá-lo. E agora, o reino é o quê? Assim, é um estado interior que você adquire quando você se dedicar muito ao processo de salvação. Qual é o processo de salvação? Ele é intenso, mas eu aqui coloquei só esses aqui, só essas coisinhas aqui, para exemplificar o que é que tem que fazer
para você estar colocando na sua vida o procedimento conveniente para você entrar na posse do reino de Deus. Mas você não vai ganhar o reino de Deus todo, não. Você vai realizando aos pouquinhos. Você faz pouquinho e ganha um pouquinho de reino. Pouquinho de reino. Porque é no coração. Aquilo vai crescendo, crescendo. E na medida que o reino cresce dentro de você, a felicidade é proporcional. Porque o reino de Deus é a felicidade absoluta. Mas desde que ela entra, ela já traz, nem que seja um pouquinho. Você realizou um pouquinho de reino. Pode ver. No próprio Espiritismo a gente vê, mas não só no Espiritismo. Noutras crenças, a gente já viu também pessoas que tiveram uma boa realização de reino e ficaram sensatas, ficaram dóceis, ficaram suaves, ficaram amigas, ficaram... No Espiritismo a gente vê alguns companheiros antigos e tal, que estão trabalhando há muito tempo, e hoje em dia eles são tranquilos, não estão com o reino todo, mas estão com bastante reino realizado. Isso nós podemos fazer. Porque se o Espiritismo apresentar para você uma mensagem muito difícil, você não vai fazer. E a mensagem espírita tem a vantagem de não ser difícil. Aliás, aqui no Espiritismo, nós temos um negócio para dizer, não tente a perfeição, não tente, tente a subida. A perfeição é o alto da escada, você tem que subir um degrau de cada vez. Então não tente a perfeição, tente o degrau. Um degrau dá para você subir. Depois que você subiu aquele, tem o outro dá para subir. Tente. Essa é a mensagem espírita. Em cima do esforço de amar o próximo, de reforma íntima, de ser útil. Eu vou fazer um resuminho disso no final. E aí você estará colocando o reino de Deus no seu coração. Porque se não fizer isso, você pode fazer qualquer coisa que não tem nada a ver com o reino. É isto que tem. A salvação é essa aqui, ó. Essa do reino aí. Que Jesus falou. E outra coisa, os espíritos todos sustentaram isso. Porque os espíritos disseram assim, nós não trouxemos mensagem nova. Nós trouxemos a mesma de Jesus, que o pessoal não entendeu e não está procurando até hoje. Então agora é hora de procurar o reino. Isso aqui que o Emmanuel colocou é sensacional. Essa mensagem de Emmanuel aqui, ó. Emmanuel chamou de... Ficou faltando uma palavra ali. Chamou de caridade conosco. Caridade ali, ó. Caridade conosco. O Emmanuel diz o seguinte: caridade com os outros é dar do que temos. Caridade conosco é dar de nós. Eu achei sensacional isso. Porque você dá o que você tem, você não dá o que tem, você dá do que tem. É isso que Emmanuel fala. Você não pode pegar tudo que você tem e dar. Agora, você pode pegar do que tem e dar. Isso você pode. E isto é caridade com os outros. Agora, e a caridade conosco? É quando você dá de si. Fala, mas de mim o quê? Corto um pedaço do meu dedo e dou para o cara? Fala, você está por fora. Você não sabe o que é analogia, o que é metáfora? Dar de si é você dar do seu esforço, dar da sua utilidade. É um negócio emocional. Esta é a caridade maior de todas. Agora, interessante
é que na minha divisão aqui, eu vou identificar essas duas caridades já já. Deixa eu passar adiante aqui, ó. Vamos pegar a salvação 2. Salvação 2, que é a de fora para dentro, ou por justa posição. Agora todo mundo está entendendo o que é por justa posição, né? De fora para dentro, igual o cristal cresce. Agora, aqui na caridade 2, na salvação 2, salvação, há dois aspectos, que são dois tipos de salvação. Este segundo tipo aqui é que tem dois aspectos. O primeiro, aspecto 1, é doação de objetos úteis para outrem, que é a caridade material. E o aspecto 2, que não é doação nenhuma, mas é um conjunto de providências supostas capazes de abreviar o prazo de alcance das metas. Quer dizer que aqui é um jeito de ganhar as coisas que a gente precisa. Não, ela está dentro da salvação, porque o pessoal fala que isso é salvação. Por exemplo, na Igreja Católica, eu aprendi que, quando eu estava lá, e eu estive lá para ser padre, quer dizer que eu fui até bastante longe aprendendo. Eu saí porque eu não concordei com as coisas e tudo mais, e aí eu fui discutindo, até eles não me aceitarem mais lá. E eu fiquei muito amolado porque eu queria ficar. Mas queria que eles explicassem aquelas coisas que eles não explicavam. Mas aí eu tive que sair. Meu pai falou assim, você não pode ser padre, então você vai ser pastor. Me botou dentro do colégio presbiteriano. Foi bom porque eu aprendi um pouco de Bíblia. Foi bom. Mas também não me aguentaram lá. Mas aí me aguentaram muito tempo, 2 meses. 2 meses depois, o pastor falou, pega o seu filho e leva para algum lugar, porque esse menino aí é meio doido. Meu pai me botou numa pensão, e eu fiquei mesmo lá naquele colégio estudando externo agora. Mas com isso eu aprendi bastante não, pouquinho de Bíblia. Eu não gosto de ser esperto não, hein? Todo cara esperto é detestável, né? Eu aprendi só um pouquinho assim, ó. Sem nada até hoje. Pouquinho só. Então, porque eu não sou bobo, eu quero afeto, né? Então, aliás, eu sou bobo sim. Se eu ficar falando que não sou bobo, eu estou enrolado. Então, a caridade, a salvação 2, tem 2 aspectos. Um é a doação de objetos materiais. E o outro aspecto é esse aqui que nós vamos ver. Mas antes, vamos pegar o aspecto 1, que é a doação de objetos materiais. É a caridade material. Vamos pegar aqui. Tem dois, aqui no aspecto 1, tem 2 jeitos, 2 modos. É fazer a caridade, isto é, estar dando coisa para os outros. Preste bem atenção nisso, porque isso é delicadíssimo. É o erro da gente. Entre os espíritos, você pode dividir o pessoal em 2 tipos. O que faz um e faz outro. A maioria faz esse aqui, ó. Olha só, é a doação por ato mecânico, movido por uma intenção de ganhar benefício. Lá no centro nós colocamos, todo centro faz isso, né? Estou falando lá só para contar o caso, né? Porque lá é diferente dos outros, não. Lá no centro nós colocamos as pessoas para sarar na caridade 2 ali, ó, nesse aspecto aqui, ó, nesse aspecto 1 da caridade, da salvação 2, que é ajudar os outros, doar coisa, ajudar na doação, ajudar na caridade material, que é mais fácil de fazer. E os caras todos são motivados para fazer a caridade a fim de ganharem. Então ele está muito doente, ele fala, aí rapaz,
quanto mais doente, mais caridade você tem que fazer. Então nós vamos dar doutrina espírita para você, que é para melhorar um pouquinho sua mente. E você vai começar a fazer um trabalhinho aqui que ajuda a sarar. Porque os espíritos estão falando que o que cura é estudo e serviço. Então tem que dar esse remédio, estudo e serviço. Agora todos vão para sarar. Então eles começam a fazer caridade visando sarar. O que eles têm? Perturbação. Geralmente perturbação espiritual. Está muito petimbado, muito estrumbicado, muito escangalhado, muito esbudegado, aquelas coisas todas, né? De médio perturbado. E eles precisam sarar daquilo. E como é que sara? Tem estudo e tem caridade. Caridade 2. E nessa caridade eles estão fazendo para ganhar. Interessante que eles vão fazendo para ganhar e com o tempo eles devem trocar. Mas leva muito tempo essa troca. Porque eu estou fazendo doação para eu ganhar. Quando é que eu vou continuar fazendo doação sem ser a troco de ganhar alguma coisa? Vai demorar muito tempo. Talvez várias encarnações. Mas você não tenha pressa, porque você não pode fingir que já tem, só porque você aprendeu que tem que ter. Você não pode fingir. Tem que... Então, enquanto você estiver... eu estou com... Quais são os 3 grandes problemas pelos quais as pessoas vão procurar ajuda espírita? Quais são os 3 problemas? Problema de saúde do corpo, problema de encrenca familiar e problema de dinheiro, problema profissional. Lá no serviço a coisa está feia e tal, o patrão está perseguindo, você está desempregado ou o que for, tal. Problema ligado com o dinheiro, problema ligado com a família. Estou enrolado, minha mulher não gosta mais de mim, minha filha fugiu com um chapéu de caminhão, meu filho está metido na droga. Quer dizer, o sujeito está enrolado mesmo, a família dele está perigando. Mas ele vai lá buscar ajuda. Tem ajuda aí? Fala, tem. Para esse problema aqui? Fala, Vocês vão me ajudar? Fala assim, olha, nós vamos colocar para você todo o processo de ajuda. Não somos nós que ajudamos. Nós vamos ajudar você a se ajudar. E a sabedoria divina é que é dona do negócio. É ela que ajuda mesmo. Mas vai ajudar desde que você encaixe nas condições. E as condições são aquelas lá de salvação 1. Olha só o negócio. Mas a gente coloca o sujeito na salvação 2. Porque ela também ajuda. Essa salvação, essa caridade material aí, ajuda. Mas o cara é interesseiro, ele está fazendo caridade para ele ganhar benefício. Ele quer melhorar a família dele, ele quer melhorar a situação do emprego dele, ele quer melhorar a saúde dele. Isso pode melhorar? Pode. Poder pode. Então, ele quer isso. Quer dizer, ele vai fazer a causa e vai ter o efeito, não é? Então pode ser assim? Pode. Porque Jesus mesmo praticou muito essa caridade 2 aí, de ajudar o corpo. Ele falou que não veio curar os corpos, mas ele curou. Por que ele curou? Porque ele queria dar para o sujeito uma chance dele ficar na caridade 2 até ele descobrir a caridade 1. Jesus curou, Jesus socorreu de tudo quanto é jeito, curou emocionalmente, auxiliou de vários modos. Porque aquilo era importante para o indivíduo. Porque enquanto você não tem construção, não tem condições de construir um foguete para botar um satélite brasileiro em órbita, enquanto você não tem essa competência, você pode ficar aqui na escola e aprender aritmética simples. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 1, 7, até você aprender. Vamos aprender de baixo para cima, você chega lá. Então não vamos considerar errado, só porque é o passo inicial.
Numa subida de 1000 passos, o primeiro degrau é tão importante quanto o último. Mas o primeiro é de coisa muito mais simples do que aquilo que é preciso para dar o último passo lá adiante. Mas em termos de valor de um passo e outro, não tem. De modo que vamos ter paciência com a caridade 2. Não vamos ter pressa para o indivíduo mudar de competência e de valor. Ela falou 9:10, né? Falta 1 minuto ainda. E nesse 1 minuto, não dá tempo de eu mostrar o resto. Mas eu já sabia disso. Então eu vou fazer o seguinte. A caridade material é sempre útil, mesmo no aspecto A. Porque a caridade no aspecto B é a doação sem ser para ganhar nada. É o fazer o bem pelo amor ao bem. A gente para de ser interesseiro. Eu não quero mais ajudar você porque você me ajuda. Mesmo que você seja meu perseguidor, eu ainda ajudo a você. Ora, o Estevão, lá no livro Paulo e Estevão, quando ele foi apedrejado, e a noiva de Saulo era irmã dele, do Estevão, mas ela não tinha visto o irmão há muitos anos. E na hora que ele gritou, ele estava perto de morrer, ele gritou que viu Jesus. Porque Jesus veio pessoalmente buscá-lo. Ele foi o primeiro mártir do cristianismo. Aí ele falou, eis que vejo o Senhor Jesus. Ela escutou a voz e conheceu. Falou, é meu irmão. E falou para o Saulo, Saulo, esse sujeito que você está me predilejando é meu irmão. Aí o Saulo mandou parar e levar o Estevão lá para dentro. E o Estevão foi vivo ainda, mas quase morto. E chegando lá, ela e o Saulo ali perto do Estevão. E o Estevão, sorrindo, falou para ela, Abigail, Saulo não é mau. Ele é um ótimo servidor daquilo que ele acredita. Quando ele conhecer Jesus, ele aplicará este zelo aí a favor do Mestre Jesus. Então, não é mau, não queira mal a Saulo. Ele não fez nada de errado. Olha aí, o assassinado protegendo o agressor. Se fosse eu, falava assim, Abigail, esse cara é um desgraçado. Você viu o que ele fez comigo? Agora, ó, o mínimo que você pode fazer é mandar ele passear. Não é assim que a gente faz? Mas o que é que nós devíamos fazer? Bom, o que eu devia fazer é o que eu farei quando eu puder. Eu não posso cobrar de mim agora. Fazer coisa que só mais adiante eu serei capaz de fazer. Então eu não posso ter remorso de não fazer ações mais benfeitoras do que aquelas que eu consigo fazer agora. Por isso é que nós todos estamos no crescimento. Fazer caridade sem ser caridoso. Um espírito escreveu aquilo lá, ó. Quem dá para receber, quem no que dá põe valia, não favorece nem dá, tão somente negocia. Isso aí é o rigor do que o Espírito falou. Mas, na verdade, o indivíduo dá na caridade para receber, porque é a única coisa que ele pode fazer. Mais adiante ele fará aquela outra coisa, mas por agora ele já tem valor. Emmanuel fala assim, dê esmola, ainda que seja com medo do sujeito lá te amaldiçoar. Você pede uma esmola, né? Se você não der, ele te amaldiçoa. Ele não amaldiçoa, mas e se amaldiçoar? Você fica mal. Então você dá para ele não amaldiçoar. Dê, ainda que seja, porque tem gente vendo. E vai ficar chato para você se você não der e ele vir. Então, ainda assim tem valor. Quer dizer que toda doação tem valor. Que lá, ó, fazer caridade sem ser caridoso. A gente pode fazer caridade sem ser caridoso, mas todo caridoso faz caridade. A nossa caridade a gente faz sem ser caridoso. Mas nós vamos chegar a ser caridosos.
E continuaremos fazendo caridade. Mas quando a gente chegar a ser caridoso, a gente já é muitas outras coisas mais. Vou encerrar aqui. Vai ficar faltando um restinho ali adiante, ó, que é só por curiosidade. Ó. Nós teríamos que estudar os rituais. Não vai dar tempo de estudar os rituais. Inclusive ritual no Espiritismo. Precisava estudar isso porque os espíritas, sem perceber, estão fazendo alguns rituais. Mas isso fica mais para frente. Olha lá. Isso tudo aí é coisa que os espíritas fazem. Bom, gente, nós já foi o suficiente. Não foi tudo o que cabia nesse estudo. Mas nesse tempo era tudo que podia ser feito. Eu, da minha parte, estou muito agradecido. Queria muito abençoar vocês. Abençoar. O Emmanuel tem uma mensagem que fala assim: não peça bênção, abençoe. Então os espíritas não podem ficar pedindo, eles têm que ser doadores. Eu quero abençoar vocês com gratidão e com afeto. O afeto porque o pessoal é espírita, a gente sabe que está junto e tal. E a gratidão porque vocês me deram atenção, me deram interesse, me deram silêncio, boa vontade, me deram apoio. Sou grato. Quero abençoá-los. Sejam abençoados. Que Jesus lhes seja fácil de ser achado quando forem procurar. Não é que Jesus ajude você, não, porque Ele já está ajudando sem parar. Mas é que você consiga, daqui para frente, encontrar Jesus ajudando. Porque os espíritas vão acordar para ajudar. E é isso que nós todos temos que chegar a fazer. Sejam abençoados. Obrigado. Fiquem com Deus.